Bom dia, meus amores. Deixa eu me ajeitar aqui no sofá, tá? Que a gente já vai papear sobre arquétipos. Gente, eu fui pegar um cafezinho, tá? Já dá pra ver que o cenário mudou pra quem me acompanha, tá? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Luana. Muito prazer, seja bem-vindo. Espero que você tenha um ótimo dia. E nesse canal a gente fala sobre arquétipos, lei da atração e as minhas experiências com eles, tá bom, meus amores? Então, assim, Luana, esse vídeo de hoje é o que tá falando na capa? Sim, amores, esse vídeo é o tão esperado minha experiência com o arquétipo da Marilyn Monroe. Bom, então assim, pra quem me conhece já sabe que eu ativo arquétipos e venho estudando eles desde 2022, tá, amores? Então assim... eu comecei a ativar a Marilyn lá por volta no início de 2023, tá? Além da minha experiência, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre ela, tá? Marilyn, ela foi um personagem inventado de Norman, tá? Norman era uma pessoa normal, como qualquer outra, e simplesmente decidiu criar um personagem, tá? Nossa, esse personagem, ele vai ter sucesso, ele vai ter beleza, as pessoas vão apreciar ele. Marilyn era aquela pessoa magnética, sabe? Mas aquela pessoa a loira, sabe? Todo mundo fala sobre a loira ser bonita, mas a loira ser burra. E Marilyn não era isso. Marilyn tinha um QI muito acima do nível do normal, tá? Ela era muito inteligente e muita gente associava a Marilyn à burra. Por quê? Porque ela era simplesmente magnética e loira, tá, meus amores? A Marilyn, ela é sensual, ela tem aquele magnetismo, tá? Então ela é uma pessoa que ela chama muita atenção, tá? Isso já vem pro lado do personagem, tá, amores? Magnética, chama atenção, tem público. Ela atuava e cantava poderosamente bem, tá, amores? Porque a Marilyn, ela fez um sucesso, né? Até hoje a gente vai falar sobre Marilyn. E muita gente vem falando assim, nossa, Luana, mas por que falam que Marilyn traz depressão, traz ansiedade? Então, amores, isso vem não do personagem de Marilyn, mas sim da Norman, tá? Que foi a humana que criou Marilyn Monroe. Ai, mas por que conhece a Marilyn e não a Norman? Então, como eu já estava explicando, a Norman criou um personagem e ela vestiu esse personagem da Marilyn Monroe. Então, foi por isso que muita gente às vezes sente essa tal da depressão, tá, meus amores? Porque a Marilyn, ela vem falando de sucesso, vem falando de fama, mas também ela tem elementos, tá? E, por exemplo, se você não tiver muita terra no arquétipo da Marilyn, você pode sim ficar um pouco depressiva. Porque a Marilyn tem esse negócio do ar e da água. Então, ela tem mais água, porque ela sente muito, tá? Então, vai depender da sua caixinha de bolo, como eu sempre falo, tá? A gente vai vir falar sobre os elementos aqui, tá, amores? A gente pode ter certeza disso, que vai ter um vídeo falando sobre os nossos elementos, nosso mapa astral, que cada pessoa é única, sabe? E dá pra gente descobrir muito sobre a pessoa no nosso mapa astral, tá? As qualidades, as dificuldades que a pessoa tem. Olha o meu. Então, amores, nesse negócio do mapa astral, a gente descobre o ser mais profundo da pessoa, tá? Quais são as habilidades que ela tem e não sabe, quais coisas que ela deve melhorar, tá? E os arquétipos, eles são ferramentas, tá, amores? Então, sempre usem o arquétipo com foco, com propósito. Porque, eu vou botar Marilyn Monroe, mas eu não tenho terra. E eu vou ficar muito emocional, tá? Então, gente, eu que já tenho escorpião no mapa, eu tenho que cuidar com a Marilyn. Porque eu fico muito emocional, mas eu também tenho fogo, então eu não fico tão emocional quanto uma pessoa que não tenha fogo no mapa, tá bom? Tenha mais água, por exemplo. Então, assim, gente, você tem que cuidar, tá? Nossa, mas por exemplo, se eu botar a Marilyn Monroe e eu ter um objetivo de estudar, gente, vai me ajudar? Talvez.
Talvez, porque a Marilyn, ela tem um QI muito alto, muito acima do normal. Então a Marilyn Monroe é um ser inteligente, amores. Ela é realmente muito inteligente. Você pode melhorar, claro que você vai melhorar a sua inteligência, mas você pode procrastinar, tá? Então se você não tiver um arquétipo base ali pro seu foco principal, pode dar essa coisa ruim, tá? Então, gente, como a Merlin, ela é um personagem, tá? E a Norman, ela sempre teve essas questões, tá? Eu já vou falar da minha experiência aqui, mas eu vou contar um pouco sobre ela. A Norman, ela teve depressão, tá? Ela foi rejeitada pela mãe, pelo pai dela, tá? Eu não vou me recordar bem agora dessa história, tá? Mas eu me lembro que ela não teve, assim, pai e mãe, ela já teve vários abortos, tá? Ela até foi casada, mas eu não lembro realmente o que aconteceu. Que ela não deu certo no. Eu acho que o marido dela morreu, gente, eu não lembro. Dela foi amante, tá? É uma coisa muito assim. Então a Marilyn praticamente nunca foi escolhida, tá? Ela nunca foi realmente feliz. Não a Marilyn, a Norman, tá? Desculpa pelo engano aí. A Norman, ela realmente nunca foi feliz. Apesar de essa fama, ela ter muito dinheiro, ela ser reconhecida até hoje, tá, meus amores? Aconteceu muita coisa triste com a Norman. Então, talvez esse medo das pessoas vem da Norma, mas você tem que lembrar que você não vai ativar a Norma, vai ativar a Marilyn Monroe, que é o personagem criado pela Norma, tá? Eu já falei isso pra vocês que talvez você fique depressiva, você fique angustiada, mas é pelo seu mapa astral, não por diretamente o arquétipo da Marilyn, tá? Marilyn é essa pessoa feliz, até porque quando eu ativo o arquétipo da Marilyn Monroe, eu assisto, eu tenho uma felicidade, gente, que eu realmente não tenho. Eu começo a gostar da minha vida, sabe? Do nada. E eu que já sou uma pessoa meio ambiciosa, que fico querendo mais e mais e mais. Então a Marilyn, ela faz a gente parar no presente agora e perceber as coisas que a gente já queria lá atrás, tá? Começar a gostar mais da nossa vida de agora, do nosso presente, tá? E a Marilyn, ela é muito família, tá? Então isso já vai ser contado no meu relato pra vocês, um pouquinho só. Gente, eu parei pra dar uma respirada e beber um pouco de café, tá? Então, amores, é assim. Na minha experiência com a Marilyn lá por 2023, que eu não ativei ela antes disso, que eu já contei aqui no relato pra vocês que eu tava com a sereia Afrodite, tá? O que a Marilyn me trouxe? Porque eu tive a Marilyn um pouco depois de ter ativado eles. A Marilyn, ela me fez ser uma pessoa mais doce, tá? Mais calma, mais passiva. Porque, como eu tenho muito fogo no meu mapa, eu sou realmente uma pessoa um pouco agressiva, um pouco sem paciência, tá? Então, ela me fez ser mais paciência. Não vamos falar assim de ser mais vaidosa, porque eu continuei igual. Gente, ela me fez ter reconhecimento, ok? Como assim reconhecimento? Luana, ser mais popular, vamos falar assim, mais pessoas chegaram em mim, fizeram amizade, mas não aquela. Mas não aquela amizade de, ai, eu só quero alguma coisa com você. Não. Realmente, uma amizade boa, uma amizade leve, tá? Realmente, várias pessoas que eu não esperava chegaram no meu campo. Então, sim, gente, eu fiz mais amigos, tá? Fiquei mais popular. Reconhecimento. Bom, gente, eu tive algum reconhecimento, não que eu me lembro, tá? Mas também, ó, naquela época não tinha uma estrutura boa pra ter muito reconhecimento, mas a minha popularidade foi nesse ponto, tá? Várias pessoas chegaram até mim, fizeram amizade, eu comecei a andar com mais gente, tive mais escolha de pessoas, tá? Além da calma, a beleza, ela aflora muito. Então a gente começa a se olhar no espelho e gostar muito da gente, tá? Claro que eu também gostava com o arquétipo da sereia e da Afrodite, mas é uma beleza mais magnética, mais feminina. Não tanto menininha igual a sereia e a Afrodite, mas sim uma beleza mais adulta, mas não tanto quanto a Jéssica, que a Jéssica é fogo. Então é uma beleza mais leve, sabe? Mais branda, mas também não tão menininha. Além disso, amores, também eu lembro que quando eu não tinha vida social, por exemplo, eu não tinha escola no sábado e domingo, assim, sabe?
eu ficava mais reclusa, ficava mesmo com essa preguiça de fazer as coisas, tá? Até porque eu não tinha arquétipo de terra, eu não estava ativando o arquétipo de terra, então pra mim eu ficava mais querendo não fazer nada, sabe? Ficar na cama o dia inteiro, vendo TikTok, então depende muito do seu ponto de vista, tá? Da sua caixinha de bolo e do jeito que ele vai atuar pra você. Nossa, gente, eu cansei de ficar falando e eu acho que eu preciso tomar mais água. Além disso, gente, eu tive os momentos depressivos com a Merlin, é claro que eu tive, tá? Mas como eu falei, eu não tenho terra, tá? Então, assim, eu sou muita emoção. Então a Merlin, ela me trouxe. Então a Merlin, ela me trouxe uma depressão, talvez, não vou dizer profunda, mas momentânea, tá, amores? Numa época eu tive até que tirar ela depois disso. E agora, frequentemente ativando a Merlin, tá? Que eu não estou mais ativando, mas eu estava esses dias. Por que que você gosta da Merlin, Luana? Porque além de ela me trazer reconhecimento, ela me fazer ser mais sociável, que eu não sou uma pessoa sociável, tá? Eu sou antissocial. Então com a Merlin eu gosto de socializar, com a Merlin eu me sinto mais leve. Eu não sou uma pessoa completamente leve, amores. Acho que essa luz tá meio estranha, essa luz aí. Eu não sou uma pessoa completamente leve, tá? Naturalmente, então a Merlin, ela me traz essa leveza. A Merlin também, ela me faz gostar muito da vida. Eu não sei se vocês pesquisam afirmações no TikTok sobre os arquétipos de vocês, tá? Tipo, pode pesquisar assim, ativação do arquétipo tal. Tá bom? Afirmações. Então, tem uma parte lá daquela afirmação da Merlin que fala assim, eu amo minha vida é perfeita. Então, automaticamente, quando eu estou ativando a Merlin, moto passando, quando estou ativando a Merlin, eu começo a gostar mais da minha vida, sabe? Eu começo a ser uma pessoa mais leve, mais branda, mais tranquila. E, sabe, ser mais paciente, assim, coisas que eu realmente não sou. Mas a Merlin, ela me pega um pouco no emocional também, tá? Por essa falta de terra. Claro que agora eu já tô ativando o arquétipo de terra como Imperador Elefante. Mas também depende, né, gente? Vai depender de cada momento da minha vida. Então, eu amo a Merlin, ela me traz a beleza que eu quero, a fama que eu quero, o reconhecimento que eu quero. Mas agora não tá fazendo sentido nesse momento pra mim ativar o arquétipo da Merlin, tá, amores? Claro que eu amo o jeito da vida leve que ela me traz, o jeito de gostar do meu presente, tá? De ser mais calma. Mas claro que eu tô usando o. Mas claro. Mas eu também estou usando o Beija-Flor agora, que é um arquétipo rápido, tá? Que ele se movimenta muito rápido, mas ele também torna a vida leve. Então estou com o Beija-Flor por enquanto, vamos ver até onde vai isso, tá? Então, amores, eu acho que isso foi meu relato e falar um pouco da Merlin. Deu 13 minutos agora. Espero que vocês fiquem bem. Beijo, até o próximo vídeo.